Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 121. Destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Então, a Gênesis capítulo 3. Agora nós vamos para a questão de número 21. Então, olha só para ver, conforme adentramos o tema, muito mais informações, né, nós obtemos. Então, aqui Kardec nos diz assim, ó: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal. Olha só para você ver. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal. Então não pense que a vida da vaca está no corpo dela. Porque o processo é o mesmo. Não pense que a vida da gazela está no corpo dela. Não pense que a vida do ser humano está no corpo dele. Essa é uma visão muito, assim, limitada, né? É querer limitar muito Deus, como na questão anterior aqui nós tivemos a oportunidade de ler. Então, a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal. Do mesmo modo que não está no vestuário. Olha só para você ver. Não está no vestuário. Agora, o que é esse vestuário? É o que nós estamos dizendo aqui. Não está no corpo físico. Ah, mas o animal também, ele possui vida? Oh, mas é lógico que o animal possui vida. Oh, mas o animal também possui uma alma? É lógico que um animal possui alma. Sim, nós podemos dizer que os princípios, eles são os mesmos. Existe, é lógico, uma diferenciação, né? Há uma diferença em matérias, vamos dizer assim, de desígnios de Deus, de atributos, de qualidades, né? No entanto, você observa para você ver, aqui na Terra ainda existe, ainda assim, algumas tribos, né, indígenas, que eles realizam o canibalismo, que é a antropofagia, né? Antropofagia, que é o canibalismo. Mas só que nós não podemos pensar na destruição dos seres vivos uns pelos outros só na destruição, só na morte do animal quando morto, né? Para poder satisfazer as necessidades, a carne para satisfazer as necessidades do ser humano.
Entre os animais também. Porque, ao mesmo tempo, entre os animais, para você ver, entre os homens, quando um homem mata um outro homem e come a carne dele, é o canibalismo, a antropofagia. Mas quando um animal mata um outro animal para ele se alimentar? Predatismo. É o canibalismo animal. Predatismo. Digita isso aí depois aí, estuda isso para você ver. É o predatismo. Então, quando um animal mata um outro animal para poder se alimentar. Então, se nós voltarmos aqui, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, destruição dos seres vivos uns pelos outros não significa só a destruição quando o homem, ele mata um animal para suprir as tuas necessidades. E sim também quando um animal mata um outro animal para suprir as tuas necessidades. Agora nós sabemos que todo esse processo ele faz parte do processo evolutivo nosso no reino em que nos encontramos e no estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque você observa, para você ver, existem aqueles seres aqui na Terra que devido à evolução dele, ele é um vegetariano, E tem outros nomes também, Agora, tudo isso está relacionado ao processo primitivo do ser na evolução que ele se encontra. É o processo evolutivo. É o estágio e é o estado primitivo do ser. Um dia, nós não vamos necessitar nem do vegetal, nós não vamos necessitar do mineral. Um dia nós não vamos necessitar mais da carne do animal, como também o animal, nós temos que entender, todos os reinos encontram-se em processo de evolução. Um dia os animais, eles também não vão necessitar mais matar outro animal para suprir as tuas necessidades. Da mesma forma que nós também um dia, nós não vamos necessitar do mineral, do vegetal, nós não vamos necessitar mais do animal, nós não vamos necessitar de água, nós não vamos tomar mais água, nós não vamos mais nos alimentar de alimentos sólidos, e sim de energia divina, de energia cósmica universal. Por que eu te faço aquela pergunta com todo respeito? Você acha que o Dr. Bezerra de Menezes e o professor Eurípides Barçanufo, eles sentam assim, em uma mesa assim, e pratadas de arroz com feijão e macarronada, lasanha e picanha,
e depois copos e mais copos de refrigerante ou de suco de laranja. Não, gente. Esses seres, eles se alimentam de energia divina. No entanto, esses seres nem forma. Eles possuem mais. Que é isso, Luiz? Lógico que possui. A gente vê por aí as fotos do Dr. Bezerra de Menezes, as fotos de Eurípides Barçanufo. Que é isso? Tá ficando doido. Essas fotos que a gente vê por aí é aquilo que esses espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, sabendo ainda da nossa necessidade de uma referência, eles permitiram ser vistos daquela forma por alguns médios que os retrataram em um papel e depois, levado ao conhecimento de um pintor, o pintor os retratou em uma tela. Mas esses seres, eles não possuem mais essa forma que nós vemos. Por exemplo, aqui à minha frente eu tenho um quadro aqui do professor Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo não pode, hoje, desde quando desencarnou em 1918, né? Nós nos encontramos em 2023, praticamente mais de 100 anos de desencarne. 23, praticamente quase 100 anos mesmo. O professor Eurípides Barçanufo, ele não pode, no plano espiritual, ter essa forma que nós vemos aqui, um bigodinho. Você acha que o Dr. Bezerra de Menezes, na parte espiritual, ele possui aquela forma barbudo, bigodudo, cabeludo, paletó sujo? A gente respeita. Sabe por que a gente respeita? Porque é aquela mesma situação. As pessoas vão aos cartomantes e para ouvir aquilo que eles querem ouvir. É a mesma coisa. As pessoas querem ver Dr. Bezerra de Menezes, querem ver Eurípides Barçanufo desse jeito. Como existe 99% da humanidade que ainda prefere ver Nosso Senhor Jesus Cristo pregado em uma cruz, todo ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça. Se você pega uma imagem de Jesus descrucificado, né? Quer dizer, fora da cruz, sem a coroa de espinho na cabeça, sem sangue na cabeça, né? Sem os estigmas nas mãos. E se você oferece essa imagem aí para esses que se dizem cristãos, né? Os católicos, eles vão ignorar. Por quê? Porque eles vão dizer que aquilo ali não é Jesus. Porque eles acreditam em Jesus crucificado. No Jesus crucificado ainda com a coroa de espinho na cabeça. E eles ainda adoram aquele Jesus daquele jeito ainda. Mas tirar Jesus daquela situação, ninguém quer tirar Jesus daquela situação. Mas como que se retira ele daquela situação? Trabalhando de acordo com os desígnios de Deus, pondo em prática os mandamentos das leis do Criador trazidas por ele. Agora, aquele que não pratica as leis do Criador, é óbvio que ele prefere ver o Cristo naquelas condições lá de sofrimento. Então você observa que é uma questão de evolução. Mas
evoluído, menos primitivismo, menos primitivo, menos instinto primitivo. Nós tratamos isso no tema anterior. Mais evoluído, menos instinto primitivo. Mais inferior, mais em abundância, instinto primitivo, negativo, e por aí em diante vai, né? Então, olha só para você ver. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Olha só, tá vendo só? Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo, né? Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. Agora, que princípio é esse? Até onde nós temos conhecimento, é o espírito, o princípio inteligente. Uma vez, olha para você ver, esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho. Mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte. Agora, esse sai dele cada vez mais forte, então você entendeu o que é o espírito, né? Agora, ao contrário, sai dele cada vez mais forte. Esse sai dele cada vez mais forte é relativo. É lógico que tudo tende a evoluir, ainda mais na condição de hominal, de homem, né? O ser humano, né? O hominal. Até porque existe aquelas fases de equívoco, de fantasia, de ilusão, que o próprio indivíduo, ele retarda o teu progresso, ele mesmo adia o teu progresso. Acho que fica melhor assim, ele adia o teu progresso, por causa das ilusões. Mas a tendência mais cedo ou mais tarde ele retorna ao progresso e incessantemente à evolução. Então, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto, né? Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Ora, analise só para você ver. Quantos milhões de vezes nós já estivemos no corpo físico? Nós não temos noção de quantos milhões de vezes, não só na Terra, como também em outros planetas, círculos vizinhos aqui da Terra, ou até mesmo de outros sistemas solares.
porque muitos são originários do sistema solar atual e muitos vêm e vieram e aqui se encontram de outro sistema solar e assim por diante. Então nós não podemos pensar e admitir que a humanidade toda, né, é originária aqui da Terra. Não. Quantos milhões de raças já estiveram aqui na Terra? Os maias, os incas, os astecas, né? Nossa, um número inimaginável de raças que já estiveram aqui na Terra, oriundas de outras dimensões, outros planetas, e assim, porque a Terra, ela é, ao mesmo tempo, um planeta de provas e expiações, mas não deixa de ser também um planeta de transição, né? Transição, para lá, para cá, para lá. Seres de outros planetas vêm para cá e seres daqui vão para lá. Isso faz parte da evolução, né? Então, se as pessoas soubessem que maravilha é, então nós temos que entender uma coisa. Você, por exemplo, que está nos assistindo, quantas mil vezes você esteve aqui reencarnado na Terra? É impossível nós sabermos, mas a providência divina, os bons espíritos, sabe quantas vezes você e eu estivemos aqui na Terra. A única certeza que nós temos é que estivemos aqui em outros corpos, né? Em outras genética, em outras hereditariedade, em outros países, cidades, bairros, estados, né? Continentes, usando outros nomes, em outras condições. O masculino na condição de feminino, feminino na condição de masculino. Por quê? Porque o espírito é unissex. Então, 10, 15 vezes nasce como homem, 10, 15 vezes nasce como mulher. O espírito, ele necessita passar por todas as experiências, inclusive a experiência de masculino e de feminino. Eu vou evoluir só na condição de masculino. Aí denota o machismo. E por esse fator ele não evolui. Ele precisa da simplicidade, da humildade, do amor do feminino. Não só a brutalidade do masculino. E vice-versa. Porque tem homens também que são gentil, são ótimas pessoas, delicadas pessoas, mas tem certos homens que são brutamonte, pior do que um animal empacado. E também tem mulheres também que esconda Jesus, porque senão vai quebrar o pescocinho dele. Mas tudo faz parte da evolução, né? Então, quando se fala, quando se trata, o corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Que importa? Ora, quantas vezes a alma da vaca
Por exemplo, ela nasce como vaca, depois na próxima ela nasce... Mas então quer dizer que existe a reencarnação? É lógico que existe a reencarnação no reino animal, ué. É óbvio. Eu não sei por que muitas pessoas às vezes se assustam com isso. Então existe a reencarnação dos cachorros, dos gatos. Gente, existe a reencarnação em tudo. Tudo reencarna. Só que cada reino tem lá o seu sistema, né? Cada reino tem lá a sua disciplina, que aqui nós não estamos discutindo disciplina. E nós não estamos discutindo também dentro dessa disciplina se a reencarnação é compulsória ou não é compulsória. Nós não vamos tratar desse item, por mais que nós temos conhecimento do item, mas não cabe aqui nesse tema. Mas é compulsória, Luiz? É relativa e também é complexa. Tem umas que não são compulsória e tem 99% que já são compulsória. Olha só para você ver. Animais. A mesma coisa acontece com o ser humano. Então a vaca, né, reencarna como vaca, reencarna como boi, reencarna como cabrito. E assim o processo é natural, gente. Como todos nós reencarnamos. Vamos para o próximo vídeo.